carisma da juventude missionária, ele é estritamente a missão universal. Então a gente trabalha muito também em cima do tripé que o João falou aqui, mas também trabalhamos com formações, trabalhar da espiritualidade missionária, tem sempre as ações, é um forte da juventude missionária, característica, ações, então a gente está sempre buscando concretizar o nosso carisma com ações concretas, né, como visitas missionárias, encontros, atividades sociais também, e né, celebrar a vida de grupo que unifica e fortalece o grupo. Vocês desenvolvem ações que refletem na sociedade ou na comunidade paroquial? Isso, justamente, é parte também da nossa metodologia, que justamente o que eu falei, né, o ver a realidade, a espiritualidade, o compromisso missionário e o testemunho, faz parte da nossa metodologia, que são as 4 áreas integradas. Então a gente trabalha em cima dessa metodologia, como você falou, as ações sociais nas paróquias, dioceses e nos estados. João Guilherme, conta pra gente, dá pra gente algum exemplo de atividades que vocês desempenham? Aí a gente tem um campo muito aberto. Graças a Deus, a nosso carisma ele dá possibilidades e a gente tem muita criatividade. A gente senta para conversar nas assembleias nacionais e tem diversas atividades, desde bicicletadas, batucadas, enfim, todas as possibilidades de sair por aí fazendo barulho ou não. As blitz missionárias que a gente faz, né, que aconteceram no ano de 2009, isso é importante, que a fundadora da Pontifícia Obra da Propagação da Fé, que é a francesa Paulina Jaricó, no ano de 2009 nós celebramos o ano dela, então a gente fazia as blitz missionárias, né, as blitz de Paulina Jaricó. E as missões, né, o trabalho missionário é muito forte, né, sempre presente, desde as paróquias até as missões, inclusive de estado, né, quando a gente vai ou de um estado para o outro, ou dentro das dioceses nossas. Muito bem. Padre Marcelo, aqui está um dos objetivos desse encontro que traz esses jovens todos contando suas experiências em cada estado, é avaliar a caminhada do ano de 2011. Quantos anos tem a Juventude Missionária? Então, a Juventude Missionária ela é uma das atividades da Pontifícia Obra Propagação da Fé. Porque só para a gente entender um pouco, as Pontifícias Obras Missionárias ela tem como objetivo de atingir desde a criança, e aí nós temos a infância e a adolescência missionária com a Pontifícia da Infância Missionária, até o idoso e o enfermo missionário. E dentro da propagação da fé se trabalha com a juventude missionária, famílias missionárias, idosos e enfermos missionários. Então, enquanto propagação da fé aqui no Brasil, nós temos apenas 6 anos de caminhada, né, que se começou a articular, mas em outros países, por exemplo, na Itália, aqui para nós perto, a Argentina, o Chile, o próprio Paraguai, já temos juventude missionária de 89 e 100 anos, né, que vem caminhando. Então, nessa perspectiva, as Pontifícias Obras Missionárias ela vem dar uma oportunidade àqueles jovens que vieram da infância, adolescência e querem continuar com vamos dizer assim, o carisma, a identidade, a metodologia que é própria, né, como os meninos colocaram, a Luana e o Guilherme, né, aí nós trabalhamos com as 4 áreas integradas, o ver, o iluminar, o celebrar, o agir e o celebrar. Né, então, se reúne semanalmente os grupos e a cada encontro, durante esses 4 encontros que se tem no final de semana, né, cada final de semana um encontro, se vê um tema a partir de um ponto. Então se pega um tema e aí no primeiro dia se vê a realidade. Depois o mesmo tema na semana seguinte é trabalhado a partir da Sagrada Escritura. Se escolhe ali a palavra de Deus, a partir daí então se reza e se vê alguns propósitos, né, para a oração. Depois o mesmo tema no terceiro momento, o agir. Então do que nós vimos, do que nós iluminamos, do que nós rezamos, o que nós podemos fazer de concreto. E aqui tem uma criatividade muito grande, aparecem muitas ações, poderíamos dizer, muitas ações sociais dos jovens para com outros jovens, para com outras realidades. E só uma pergunta, o objetivo da juventude missionária é
ver, julgar e combinar sempre com uma atitude solidária, social, de cunho social, um agir que chegue a uma obra? Também, né? Mas é claro que toda essa formação sempre é visada para a dimensão universal da igreja, né? Todos os encontros, quando são realizados, não se vê somente a realidade, por exemplo, da minha paróquia, da minha diocese ou do meu país, mas sempre se coloca em sintonia com aqueles que estão distantes, com aqueles que estão, de forma mais especial, aqueles que estão mais sofredores, a juventude que está mais à margem da sociedade. Então também a dimensão missionária ela é muito forte nessa realidade de que se leva a palavra, mas também se oportuniza, né, promove aquela pessoa que está em um determinado estado diferente do comum de todos os seres humanos, né, que seria o bem-estar, o bem-viver, etc. Vou perguntar para esses dois meninos que estão aqui o seguinte: no que se difere a juventude missionária de um grupo de jovem paroquial? O padre deixa para nós assim, o padre falou, né, e é bem claro, né, a dimensão da universalidade da missão da igreja, né, a perspectiva do ad gentes, do ad extra. Acho que para nós isso assim é bem forte, a espiritualidade missionária. Importante explicar esses dois termos. Ad gentes, ad extra é de ir até outras pessoas fora. O ad gentes, né, no sentido de, a expressão em latim quer dizer ir para aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo, né? E o ad extra quer dizer sempre mais para fora, sempre além fronteiras. Vocês atuam mais fora da paróquia? De certo modo sim, é o nosso objetivo, né? Sempre ir além fronteiras. Mas a gente também tem a perspectiva do ad intra, né? Porque nós estamos a serviço de uma igreja, que é local também. Tudo bem. Luane, nome bonito dela. Vocês lá em Alagoas, fala pra gente como é que acontecem os encontros de vocês nos finais de semana, como é que funciona um grupo da juventude missionária? Bem, vai depender da realidade, mas algo que é básico da nossa metodologia é um encontro semanal, que a maioria da realidade dos nossos jovens, né, que trabalham, estudam, podem no fim de semana, então a gente se reúne uma vez no fim de semana, e os próprios jovens, eles coordenam e elaboram esses encontros que tem um tema gerador sempre. E esse tema gerador, ele vai nortear 4 encontros, que é justamente o ver, o iluminar, o agir e o celebrar. Só que em perspectivas diferentes. E tudo isso, o básico, é realmente a dimensão além fronteiras. A gente se reúne na paróquia, a gente se reúne com os nossos amigos em volta, só que não nos prendemos à realidade só dessas pessoas. Então a gente visa, né, tem um olhar além fronteira, né, vendo também a realidade do Brasil como um todo, de outros países dos continentes. E nisso são trabalhados esses encontros semanais. Claro que sempre tem uma atividade ou outra extra, né, que a gente tem, né, e se dispõe com muita alegria a fazer, com gincanas, torneios, tudo para propiciar a formação do jovem e a promoção também desses jovens. Bem, padre, a juventude missionária ela visa também atrair os jovens para a paróquia, para a igreja, não é? Ela tem também essa visão. E quantos são hoje os jovens engajados no Brasil? É bem certo que a missão ela é missão local, mas diante da realidade das pontifícias, sempre se faz a missão local na perspectiva da missão universal. Só para a gente ter ideia de que a missão acontece sim na paróquia, os jovens estão ali engajados, estão ali participando, mas enquanto não há uma possibilidade de uma missão ad gentes, porque a intenção da juventude missionária seria cada vez mais formar jovens, né, nesses momentos de formação para uma futura possibilidade de enviá-los à missão além fronteira. Aí nós temos algumas propostas até mesmo em Guiné-Bissau, em Maputo e Moçambique, houve também já até proposta de enviarmos jovens para o Camboja. Então tem uma realidade que seria até mesmo essa preparação aos poucos dos jovens para ir em missão além fronteira. Bom, quanto à realidade dos
dos grupos, né? Nós temos 6 anos, agora que nós estamos, vamos dizer assim, conseguindo estar presente nos estados. Na nossa Assembleia estará faltando 2 estados, Mato Grosso e Roraima, que ainda sabemos que tem infância missionária, mas ainda não tem organizado a juventude missionária. Talvez até tenha, depois a gente fica sabendo, ah não, lá na minha comunidade tem juventude missionária, mas ainda não temos uma pessoa como esse ponto de ligação. Então, não se tem da infância missionária, como já se tem aí 15 anos, nós sabemos que são 30 mil grupos de crianças que participam, crianças e adolescentes. Aí então a Pontifícia Infância Missionária acompanha cerca de quase 200 mil crianças nesses grupos, né? Da juventude missionária, agora que nós estamos iniciando um processo de, vamos dizer assim, um censo, né? Sabemos que tem, ainda não é uma realidade muito larga, né? Nós sabemos aí, jogar assim por alto, talvez seria em todo o Brasil, eu acho que não chegaria a 1000 grupos, né? Mas nós sabemos que tem tido uma aceitação muito grande nas paróquias, dos próprios bispos tenho recebido, porque o nosso trabalho é essa assessoria por todo o Brasil, na implantação, na formação, na animação missionária. Temos recebido muitas cartas de bispos, de padres, que querem a juventude missionária nas suas paróquias, nessa perspectiva, né, de uma igreja mais missionária. Não que os outros grupos não sejam missionários, né, mas sempre focando de que a realidade da juventude missionária é visando a missão a gentes. Muito bem. Eu imagino justamente que esse é um dos caráteres mais preciosos para vocês, de que esses mesmos jovens que hoje atuam de forma já desde a infância e agora em sua juventude, possam no futuro também, sentindo-se chamados, irem em missão, pode acontecer como leigos, e pode acontecer que eles querendo também uma vida consagrada, não é, padre? Já acontece isso? Sim, hoje, graças a Deus, nós já temos, inclusive, um padre que foi ordenado semana passada em Brasília, veio da infância, e outros, poderíamos dizer, dezenas de sacerdotes, frutos da infância missionária, religiosas também, inclusive também para comunidades de vida. A infância missionária também, temos notícia de várias vocações para a comunidade de vida, beleza, para as novas comunidades. Muito bem. Eu quero aqui agradecer a todos, mas vou pedir ao João Guilherme e à Luane que agora façam um convite, assim como vocês fazem lá nas comunidades de vocês, quando vocês vão convidar os jovens para integrar a juventude missionária. Fiquem à vontade, façam um convite como vocês quiserem. Bom, então, para toda a juventude que quer seguir o mandado de Jesus Cristo, né, ir por todos os povos e fazer discípulos meus a todas as criaturas, então, vem ser jovem missionário com a gente, né, como a gente diz, jovem missionário, sempre solidários. Muito bem. Legal, então, avisar esse jovem que está ouvindo aí, está de bobeira aí, está sentado. Deus está chamando você para uma missão, e essa missão é ir cada vez mais além fronteiras. Então, sinta no teu coração esse chamado e vem fazer parte conosco da juventude missionária. Acho que é importante isso. Padre Marcelo, bom encontro para vocês. Começa hoje à noite, vai até domingo, uma programação bem vasta também com esses representantes de 25 estados e o DF. E obrigado pela vinda aqui no nosso programa. Agradecemos também a oportunidade de estar aqui na Canção Nova, podendo também divulgar aí, né, tendo sempre como esta alegria, né, de que o jovem, ele sente essa necessidade quando ele faz uma experiência profunda, quando ele faz esse encontro com Deus, ele sente essa necessidade de anunciar, sem sombra de dúvida. A juventude missionária é uma das portas que a igreja tem para oferecer àqueles jovens que, ao fazer a experiência de Deus, querem também fazer com que outros jovens façam essa experiência. Deus abençoe a Canção Nova, Deus abençoe cada um dos que aqui trabalham, né, também desejando aí desde já um Feliz Natal, um 2012 cada vez mais frutuoso. Claro, que o menino Jesus nasça em nossos corações hoje e sempre. Um contato, por favor, para quem agora está nos ouvindo. Então, nós temos as nossas, né, falar com juventude é preciso as redes sociais. Então aí nós temos o Facebook, né, da Juventude Missionária,
Temos o blog da Juventude Missionária também, e claro, o nosso site nas Pontifícias, www.pom.org.br. Aí então nós temos a nossa mídia das Pontifícias Missionárias, entrando em contato com a Secretaria Nacional pelo e-mail juventude@pom.org.br. Obrigado a todos pela vinda ao nosso programa. Bom encontro para vocês, tá bom? Gente, faltando agora um minutinho só para 5 da tarde, conversamos aqui com os representantes da Juventude Missionária que são reunidos em Brasília para a Assembleia Nacional de número 4 deles, que pelos próximos dias estarão aqui em Brasília vivendo. A gente volta daqui a pouco com outras atrações no nosso programa.